Papo de Publicitário de hoje está com o Wellerson e nós, a gente estávamos aqui, antes de começarmos, estávamos aqui conversando sobre os diversos vieses que o projeto dele pode seguir. Inclusive, estávamos aqui discutindo a possibilidade de alguns, diria assim, alguns problemas para ele fazer a abordagem, porque o tema é um tema fascinante e ao mesmo tempo complexo, delicado, porque fala de fé, fala de religião e fala dos influenciadores cristãos que ele vai trazer para esse contexto, que é o contexto publicitário, fazendo uma análise das mídias digitais destes influenciadores. Wellerson, com essa breve introdução, rapidamente, você frequenta, você é um cristão, sim, né? Sim. Da Igreja Batista, frequenta uma igreja, Sim. inclusive muito ativo, canta, né? Professa sua fé por meio da palavra, da música. Uhum. O que te chamou a atenção para olhar para esses influenciadores cristãos e trazê-los para fazer uma discussão e uma abordagem sobre o posicionamento desses influenciadores, refletindo no ato de professar uma fé, de angariar pessoas, né, para esse grupo religioso. Como é que você articulou essas questões? Bom, é uma honra estar aqui falando de algo que eu acredito, algo que eu sempre quis falar. Eu sempre fui muito ativado nessa questão de ser um bom comunicador, então eu estou unindo fé e comunicação, que são duas coisas que eu sou apaixonado. O que me levou a pesquisar sobre isso foi simplesmente o fato de eu estar dentro de um contexto durante toda a minha vida. Eu cresci no ambiente de igreja, no ambiente cristão, e eu também cresci com o advento, né, com o crescimento das redes sociais, com o crescimento das figuras de influência. E isso de diversas formas, né? Na época que começou, era o YouTube, era muito os blogs, né? E eram muitos. Mas era uma coisa muito nichada, porque eles falavam antes só sobre vida cristã, vida com Deus, eram devocionais, eram pregações e tudo mais. Conforme o campo foi abrangendo, a gente foi vendo que essas figuras de influência que antes falavam só sobre fé e religião também estavam se inserindo em outras frentes. Estavam se inserindo no mundo da beleza, no mundo da moda, no mundo dessa estética wellness, né? que esse lifestyle saudável. E ainda assim, trazendo nisso uma ligação com a fé. Como, por exemplo, eu sigo uma influenciadora que eu estou pesquisando. Ela é uma influenciadora que estuda teologia, publicidade, é uma figura de influência, mas ela posta sobre a sua alimentação, os suplementos que ela toma, as roupas que ela usa para academia, que ela fala muito sobre modéstia, né? Então ela fala sobre roupas que cristãos deveriam usar na academia. E aí ela fala, se você gostou dessa roupa, eu tenho um link. E é uma coisa que angaria muitas pessoas, porque socialmente, muitas pessoas enxergam o crente como uma pessoa que se isola do resto do mundo e não vive, não estuda, e não vive em sociedade, e não cuida da sua saúde. E, de certa forma, é algo que eu fiquei tipo, não, vamos falar sobre isso. Porque isso é bom, por um lado, de mostrar que é um bordão que eu uso por anos. Crente também é gente, sabe? A gente também faz terapia, a gente também trabalha, a gente também precisa buscar conhecimento, e tudo isso não precisa ser em detrimento da nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, isso precisa haver um equilíbrio, porque é uma linha muito tênue, né? Enquanto a gente fala de influência, porque até quando eu tô vendo do influenciador e até quando eu tô vendo da marca, né? Porque da marca do influenciador. Da marca do influenciador, porque eu também tento falar sobre a legitimidade da marca, né? Porque se eu tô vendo um cristão falar sobre uma marca X, que eu nunca ouvi falar antes, que talvez não tenha... A marca em si não é uma marca cristã, é uma marca comum, uma marca de suplementos, por exemplo, né? Só que é uma marca que a política, o que ela prega, o que ela posta por si própria,
não conversa com o influenciador. Então, até quando aquilo é algo legítimo? Mas você já chegou, você comentou que você já foi ao campo para começar a identificar esses espaços e para você fazer a sua articulação de revisão de literatura. Você já identificou influenciadores que divulgam, que fazem esse tipo de prática? Por exemplo, pegam uma marca e é uma marca que não condiz com os valores, e aí, assim, antes até de valores, algo que já, vamos, um pouco mais assim, afastado, mas também importante, a representação social do ser cristão. Né? Você já identificou que esses influenciadores reconhecidos como, que são efetivamente referências positivas, né? Porque também tem as outras, né, referências, e sempre tem, né, o lado A, o lado B, sim, enfim, sim, né? Sim. O certo, o errado, o yin, yang, enfim. Sim. E as pessoas, né, trabalham essa dualidade. Todos nós temos essa dualidade e colocamos as pessoas nas caixinhas por conta dessa dualidade. Sim. Isso, você já identificou, por exemplo, uma pessoa que é super reconhecida, um influenciador cristão que está fazendo product placement de marcas que não condizem com a representação social do cristão? Olha, eu já me deparei com alguns casos um pouco estranhos, eu não vou mentir. Acho que o mais grotesco que eu vi foi de um influenciador, foi de uma série, mas acho que o que eu me deparei foi um que eu já seguia e me deparei, hoje em dia, o mal do século, Beth. E eu vi uma divulgação como um jogo qualquer. E aí quando eu fui, eu baixei o jogo, porque era um jogo muito que entretinha bastante, né? E aí quando eu fui ver, aposta. E eu não acredito que eu vi isso. Porque eu, como cristão, e grande maioria que está assistindo, vai ver que a gente acredita que essa questão de aposta, jogo de azar, coisas que colocam em risco sua integridade, né, mental, não condiz com o que a gente prega. E também a gente vê muitas reportagens de pessoas, muitos casos de pessoas que se envolveram nas bets, nesses escândalos de casas de aposta, e isso não é algo que angaria resultados positivos. Então, como cristão, isso não deveria ser divulgado, né? E eu já vi esse caso, foi um caso que, quando eu vi, eu fiquei muito, muito perplexo, que eu não esperava enxergar, eu esperava ver de tudo. Eu vi marcas de beleza, inclusive tem uma influenciadora que tem uma marca de beleza dela mesma, dela própria, e ela é a marca e a marca é ela, e isso é lindo, a forma que ela trabalha é linda, mas isso foi algo que me deu um choque, porque o cristão hoje busca referência e em outros espaços da sociedade fora a igreja, sabe? E quando o influenciador se põe nesse lugar de não ter a responsabilidade com o que ele comunica, isso gera malefícios muito grandes para o público e para a marca também. Mas isso não tira a legitimidade? Tira a legitimidade. E aí você traz, né, traz Bourdieu, enfim. Isso. E aí, a tua análise seria você entrar nessas mídias digitais e fazer uma análise de recepção, interpretativa do conteúdo, né, os comentários. Né? Isso. Tá. Quando você já teve sensibilidade acerca de que quando um influenciador se afasta do que lhe dá sentido, que na verdade é a representação social dele, é que ele representa um grupo que tem valores, e aí quando ele se afasta desses valores e de repente faz uma estratégia publicitária de algo que está no movimento oposto, ele não perde essa legitimidade ou não? De fato. É imediato ou o pessoal fica dividido? Eu vejo isso como algo muito gritante, a forma como gera essa retaliação do público, de forma muito, muito, muito clara. Porque... Então ele mesmo sabendo disso, ele arrisca? Ele arrisca. Existem influenciadores hoje, dentro e fora do meio cristão, mas envolvendo o público cristão, que é o que eu estou abordando, existem influenciadores sim que, vamos dizer assim, se vendem, né? Vendem a sua influência a troco de
talvez o seu público aceitar uma ideia que não compensa, né, para a sua integridade enquanto público. Então, assim, isso gera... Então, é uma linha muito tênue entre aonde o influenciador e a marca precisam entrar, não em consenso, mas aonde o influenciador precisa ter esse senso de responsabilidade para com o público, sabe? O que ele divulga, como ele divulga, porque o que eu comunico gera resultado. E às vezes não é nem para ele, às vezes é para a marca. Só que quando esse malefício vem à tona, eles não lembram da marca, eles lembram do influenciador, entende? E coloca a igreja na berlinda. Coloca a igreja na berlinda. Coloca a igreja na berlinda. A gente está falando do mercado de influenciadores. Isso. Você tem alguns dados interessantes sobre isso no Brasil. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. O Brasil, ele é o público com mais... Ele é o maior público evangélico protestante do mundo. São cerca de 33%. Jura? 33%. Foram dados que eu peguei do IBGE. Isso, convertendo em números, sem ser porcentagem, são 65 milhões de pessoas. Hoje nós somos 65 milhões de evangélicos protestantes no Brasil, né, que professam sua fé, são declaradamente cristãos. E, estranhamente, hoje a geração que mais consome esse tipo de conteúdo é a geração Z, geração alfa, geração beta, né? O maior público que está nessas redes sociais é de 10 a 14 anos, no máximo, né? E onde o público... Na época dos meus pais, por exemplo, a publicidade vinha no rádio. Eles pegaram muitas manifestações, meus pais, meus avós, manifestações nas ruas, né? Então a publicidade estava estampada. Eram os outdoors, eram os bus doors. Eu vejo muito bus door até hoje também. Posso fazer um adendo? Claro. Na época dos seus pais, quantos anos eles têm? Meu pai tem 48, meu pai tem 48 também. Pois tua mãe é mais nova, seus pais são mais novos que eu, né? Sim. Na minha geração, e provavelmente na geração dos seus pais, havia publicidade nos veículos de comunicação de massa, rádio, TV, jornal, mas nós não tínhamos o fenômeno religioso. Eu acho que também tem esse dado, né, da questão do fenômeno religioso. Sim. Então, assim, para além da questão da publicidade impactar, mais ou menos, né, que eu acredito que com a questão do advento das mídias digitais, essa geração mais jovem entra no jogo, né, falando do mercado de consumo, né, porque eles estão expostos à publicidade. Sim. Antes disso, para falar de igreja, para ter essa conexão, esse contato, nós tínhamos que ir à igreja. Sim. Nós tínhamos que ir à comunidade. Né? Nós não éramos comunidade, por exemplo, como hoje. Você é comunidade no celular. Sim. Aonde você for, você está na sua comunidade. Né? Antes a gente precisaria, nem sentando, ligando a televisão, você não estava na comunidade. Sim. Né? Você então, tinha que ir lá. Tinha que ir lá, mas continua, desculpa. Não, sem problemas. E antes as figuras de influência eram, você imagina aquela pessoa com um megafone, gritando na rua, né? Uma pessoa, um político, talvez. Não, eu falo de figuras de influências no contexto geral. Né? Era o artista da novela. Artistas da novela, que quando se declararam cristão, talvez era um grande boom, porque como assim? Tá naquela novela, mas é cristão, porque a novela não diz nada a ver e não tem nada a ver com o que o cristão acredita. Enfim, e com o advento da internet, o público mudou de segmento, vamos dizer assim. Vamos dizer que o público agora acessou outros lugares para se identificar. E aonde estão essas figuras de influência? Nas redes sociais hoje. Né? Hoje você vê os grandes meios de comunicação que geram discussão de opinião: Instagram, TikTok, Twitter. Eu não me aprofundei muito no Twitter, mas ele é um grande meio. Né? Ele está entre as 7 redes sociais mais usadas no Brasil. Né? E hoje o público da geração Z, alfa e beta, estão nesses lugares. Então os influenciadores e as marcas vão para esses lugares também, ocupar esses espaços, entende? E hoje cada vez mais são boladas estratégias, geradas cada vez mais estratégias, umas maravilhosas, outras nem tanto, para que esse público enxergue, tipo, poxa, esse público, essa marca condiz com o que eu acredito. E no público cristão, isso é totalmente... É como se fosse um público como outro qualquer. Eu digo na questão da recepção, né? Da recepção, da interpretação. Porque todo mundo
sabe do que gosta, todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, o que gosta, o que consome, tem os seus gostos mais definidos. Por exemplo, eu gosto de música pop, eu gosto de um estilo mais esporte fino. Então, os meus influenciadores seguem essa estética. Então, envolve estética, sonoridade, a forma como se fala, né? Então, o público enxerga o influenciador e a marca também enxerga o influenciador. Só que o público só quer entretenimento e a marca, ela quer a venda, entende? Ela quer a promoção do produto, a promoção da marca, né? Porque eu aprendi que a promoção não é do produto, não é R$9,99 e tal. A promoção é da marca, entendeu? A promoção não é do sabão em pó que está a R$9,99. A promoção é da marca X que está promovendo aquele produto, por isso o preço está mais baixo ou mais alto, dado se fosse um lançamento, né? E esse público gospel, né, esse público protestante, ele movimenta 20 bilhões ao ano. 20 bilhões ao ano, em conversão, eu digo em conversão de vendas. Isso, cursos, souvenir, eventos presenciais ou online, conferências, né? A gente tem muitos eventos internos e externos na igreja, né? Turismo religioso. Turismo religioso. De vento em popa. É vento em popa. Isso é algo que entra ano, sai ano, a cada tempo sempre se reinventa. Porque antes, né, como a gente estava conversando em off, tinha os retiros, né? E hoje a gente tem as conferências, a gente tem as mega conferências, que são maravilhosas. Eu sou um grande adepto das conferências porque eu sempre recebo algo e são muito. E como a gente está falando sobre ocupar espaços, né? Hoje o público cristão ocupa muitos espaços na comunicação. Na comunicação, eu digo, na publicidade mesmo. Eu sigo um cara, um influenciador, o nome dele é Nick Moretti. Cristão, formado em publicidade, ele coordena uma agência e ele tem a sua marca pessoal, Nick Moretti, e tem a Organic, que é a sua agência, que é onde ele vende seus cursos, onde ele vende a sua mentoria. Só que o público sempre fala, as pessoas lembram dele mais como Nick Moretti do movimento cristão do que o Nick Moretti da Organic. Tipo, ele é o Nick Moretti cristão que tem uma agência. Então, o público sempre vai linkar tudo. Porque o público, ele não tem muito, eu percebi na minha análise, não tem muito essa minuciosidade de separar as coisas, sabe? A marca do produto, o influenciador da marca. Tudo se confunde. Tudo se confunde e eles botam tudo numa massa só. É uma marca pessoal. Então, essa movimentação, né, as marcas disputam esse nicho. E aí eles vão nos influenciadores. Por quê? São 65 milhões de cristãos, ou seja, 65 milhões de possíveis consumidores de algo. E uma taxa e uma probabilidade de conversão gigante. Porque se apropria da questão da religião. Da religião, de uma representação social. Da identidade. Isso, exato. Porque hoje tem uma grande onda, né, uma grande onda ideológica de que o crente não pode ser aquele cara habitolado. E não pode mais ser. A gente está em 2026, ciência avançando, comunicação avançando. Hoje o cristão ele precisa conversar com a sociedade de hoje, sabe? E a gente, ao mesmo tempo, precisa mostrar que existe a figura do cristão fora da igreja, mas, infelizmente, tem tido muito, muito ruído, porque tem gerado essa má recepção do público. Tipo, como assim o cristão faz isso? Como assim o cristão faz aquilo? Como assim o cristão divulga aquilo? Mas quem traz esse questionamento é o próprio cristão. Sim, o próprio cristão. Isso é algo muito interno. Dentro da bolha cristã, o cristão que ao mesmo tempo diz que precisamos ir para fora, quando se depara com a cultura, sempre tem um choque. Sempre tem um choque, porque ao mesmo tempo que vem a cultura, em contrapartida vem a religião, entende? E isso é algo que nem sempre a gente se encontra um equilíbrio, sabe? Infelizmente, a gente não encontra equilíbrio sempre. Bom, então você está em que fase do seu trabalho? Fazendo leituras? Leituras, os autores, quais são os autores que você está lendo? Eu estou lendo Gobert, estou lendo Bourdieu e eu pretendo ler Castells também. Castells. Tá, e aí
Pra gente, porque você ainda está em estudos, você Sim. disse que selecionou 3 influenciadores. 3 influenciadores. E você vai fazer uma análise interpretativa de conteúdo. Então é um estudo de recepção de Isso. como esses influenciadores estão, né? Sendo recebidos pelo público. Entendi. Entendeu? E aí, análise de conteúdo. Eu tô consumindo muito deles 3, né? Eu penso em adicionar mais umas em off aqui, a gente viu que já tem bastante, né? Porque vai crescendo a escala. Mas, então, a gente consome o que eles postam. Eu consumo o que eles postam, vejo muito comentário. E vejo story também, porque o feed é uma coisa, o story é outra. No story é como se fosse a sua caixinha para você botar tudo para fora. No feed você já faz uma coisa mais estruturada. Você vai ter que fechar melhor isso aí, né? Porque você tinha pensado em dois mídias. veículos, Pensei no TikTok e no Instagram. Não, vai ter que fechar isso e também vai ter que fechar que peça dentro dessa mídia você vai analisar, né? Porque Sim. se você analisar stories e feed, multiplica vezes 3, multiplica vezes, não sei... Mas as categorias... As categorias, é algo então... que precisa amadurecer bastante precisa amadurecer. Mas eu acho até que você... Bom, também tem que amarrar melhor, mas você vai trabalhar com influenciadores digitais para o segmento... Diria segmento... É segmento? Pode falar segmento, nicho. Nicho, dos cristãos. Isso. Protestantes. Protestantes. Cristãos somos todos. Isso. Protestantes. Wellington, sucesso, boa sorte. Obrigado, né? Kátia. Desejo aí que você consiga encontrar, nesses estudos você consiga amarrar melhor, né, o teu objeto de estudo. Sim. Porque dá para escrever uma tese de doutorado aí. Na verdade, algumas teses de doutorado. Ai, quem dera. Eu quero muito poder estruturar melhor, amadurecer melhor esse documento, esse estudo, porque eu quero realmente deixar de legado, de lembrança, de material para os próximos, né? Porque assim como eu hoje, virão outras gerações de alunos de publicidade, se Deus quiser. E muitos cristãos, né? Existem muitos cristãos comunicadores hoje em dia. Então, por que não ter um material de qualidade para que eles possam analisar, poder se dedicar a isso, se debruçar sobre isso? E até, de repente, né, num marco temporal, de repente daqui a 5 anos, será que vai estar assim? Será que não vai estar? Exato. Eu acho que é para registrar, né, o momento que está se vivendo, que é um momento de muita fruição, né? Uma coisa assim impressionante. Sim. 1,5 milhão de seguidores, e aí imagina essa turba te seguindo, e aí você espirra ou você fala um ai, e as pessoas vão atrás do seu ai, Sim. espirram junto com você. É uma autoridade que às vezes as pessoas entregam que às vezes me assusta. Mas aí é papo para outro dia, para outra hora. Tá Obrigada pela tua Catinha. participação aqui. Obrigado. Nós ficamos por aqui no nosso Papo de Publicidade de hoje. Até a próxima.